Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Legislação da Educação. Meu nome é Adriano Martins. Vamos dar continuidade para mais uma aula de Legislação da Educação com o tema Constituição Federal de 88, porque, Adriano, você vai trabalhar outras leis? Vamos! Essa aqui é o início de tudo. É onde começa ali o início da legislação, tem que partir daqui. Esses trechos iniciais, esses pequenos versos vão fazer sentido também quando trabalharmos as demais legislações. É por isso que eu chamo você novamente para pegar o seu materialzinho, pegue o seu caderninho, senta numa cadeira, senta num local confortável, fuja de qualquer barulho, já prepara ali o cafezinho do lado, acompanha comigo nessa aula, porque hoje vamos traçar os princípios constitucionais dentro da Constituição Federal do que tange à educação. E eu digo a vocês, deixa eu voltar aqui para a tela comigo, eu digo a vocês que isso despenca em prova. Princípios cai em prova. Eu vou repetir. Ah, tem uma lei? Tem. Lá no início das leis falam sobre princípios. E princípios caem em prova, meu amigo. Despencam. Então, vamos ter uma atenção especial quanto a isso, porque questões de prova é o que não faltam sobre esse tema. Combinado? Eu sei que você aí não está acostumado nessa questão de como se lê. Eu vou te explicar também como a gente vai ler fazer a leitura dessa norma, ok? Estamos então, só te contextualizando, estamos na Constituição Federal de 88, no que tange a educação lá na Constituição Federal de 88, ou seja, nós já falamos sobre o início, as finalidades da educação, a quem ela se dirige, e agora nós vamos dar continuidade no que tange sobre os princípios na Constituição Federal. Veja, princípios constitucionais da educação. Ah, Adriano, você vai me ensinar princípios da educação, não são os outros princípios, não me interessam. O que me interessa aqui são os princípios constitucionais da área de educação, porque é isso que cai em prova e é isso que nos interessa, ok? Aqui, preparatório para concurso de professores tem que ter, não pode faltar. E eu vou dizer primeiro o conceito de princípio, só para você aí que tá chegando agora entender melhor. Para o dicionário Aurélio, eletrônico, princípio significa o primeiro impulso dado a alguma coisa, a origem, o princípio, o que constitui a matéria, o que entra em composição de algo, ou regras ou conhecimentos fundamentais. Fundamentais, são regras fundamentais. Eu volto aqui comigo e vou dar uma ilustração para você não esquecer nunca mais na sua vida o que são princípios. Essa ilustração, eu digo isso, já não preciso me deter em termos técnicos, em termos jurídicos, nada disso. Pensa o seguinte comigo. Imagina uma rua, de um lado tem uma calçada e do outro lado tem outra calçada. E o carro só pode andar nesse sentido. Ele pode ir de um lado até chegar no seu limite onde se esbarra, ele pode ir para o outro lado até o limite onde ele se esbarra. Então veja que princípios é como uma estrada onde ele vai te dar a direção e você não pode sair deles, não pode fugir deles. Ou seja, o que nós vamos ver agora vai reger toda a legislação educacional no futuro por meio desses princípios. Então, muito do que nós vamos ver no futuro, na LDB, no ECA, na BNCC, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que a gente vai ver no futuro é baseado nesses princípios. E aqui, a leitura é obrigatória. Por que eu digo isso? Porque se a banca mudar uma vírgula, se a banca mudar uma palavrinha, você tem que saber que ela mudou. Tá entendendo aí? Princípios caem em prova, são importantes e você precisa ler uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você precisa saber o que está lá. Porque se a banca adicionar uma palavra, suprir uma palavra, mudar de contexto, você tem que saber responder. Ficou claro? Olha para mim aqui agora, você vai ler, meu amigo, você vai ler, vai repetir, porque eu quero que você seja aprovado. Eu quero que você compreenda isso aí.
Ficou claro? Estamos conversados. Aula importante. Não, a aula aqui hoje esquece tudo que está ao seu redor da sua vida e foca nessa aula, tá bom? Vamos voltar à tela? Vamos lá? Próximo slide. Artigo 206. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes, sublinhe no seu material também, princípios. Ok? O artigo agora que eu estou no 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aqui eu tenho o inciso, tá bom? Ok? Veja, para você que não está muito ligado nisso, não é 1, 2, é inciso 1, inciso 2, inciso 3. Eu estou colocando aqui inciso antes do 1 para você depois ler sozinho na sua casa. Mas no futuro já não vou mais dizer que aqui é o inciso. Aqui é só para situar você. Então eu tenho o artigo e eu tenho o caput, que é o texto do artigo. Em seguida vem os incisos, vem os parágrafos. Claro que existe uma sequência. Eu não vou explicar aqui agora que não é interessante. O que você precisa saber é que esse 1 em algarismo romano, esse pauzinho que está aí, se chama inciso. Combinado? Vamos lá. Inciso 1. Igualdade de condições para acesso e permanência. Palavra principal, igualdade. Igualdade. Não importa se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é lá se é do sudeste, do sul, do norte, não importa. Os legisladores, quando criaram os princípios da educação na Constituição Federal, eles pensaram o seguinte, a primeira coisa que tem que falar é igualdade. Igualdade de acesso e permanência na escola. Acesso e permanência na escola. Eu vou voltar aqui à tela principal. Quantas pessoas você conhece ou conheceu que tiveram dificuldade em permanecer no estudo? Falta de transporte, falta de alimentação, não tinha dinheiro para comprar livro didático. Ou seja, o primeiro princípio constitucional da educação é o seguinte, olha, igualdade para todos, tanto de acesso e permanência. Acesso, ter escolas. Permanência, ele concluir, ele chegar ao final, ele ter êxito, ok? Então, primeiro inciso significa isso. Agora, o segundo fala sobre o quê? Liberdade. Palavra-chave aí, liberdade. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Adriano, no Brasil, você que é professor, você tem liberdade de ensinar. Olha só, volta aqui a tela comigo. No Brasil, você tem liberdade de ensinar. Adriano, quer dizer que existem países que não têm liberdade? Existe país que não tem liberdade. Existe, vou dar um exemplo, a Coreia do Norte. O professor não tem liberdade de ensinar. Ele vem com programação pronta, ele não pode falar mal do governo, senão ele é preso. Em Cuba, houve uma época que ficava um policial, ficava um soldado armado em frente à escola, ele ficava vigiando se houvesse qualquer coisa de cunho ideológico contra o governo, eles entravam em ação. Então, existem países que não têm liberdade de aprender, de ensinar, de divulgar o pensamento, a arte, o saber, não existe. Mas no Brasil, notícia boa, os legisladores já pensaram o seguinte, olha, o professor tem liberdade de ensinar, o aluno tem liberdade de aprender, divulgar o pensamento, a arte, o saber. Olha só que legal. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 2, liberdade. Ok? Inciso 3 fala de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O inciso 3 sabe do que ele fala? Pegue sua caneta e escreva aí em cima do seu material. O inciso 3 fala sobre tendências pedagógicas. Viu aí? Inciso 3, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Você conhece como tendências pedagógicas. No Brasil,
é permitido ter várias tendências pedagógicas. Olha, Adriano, não era bom ter só uma e todo mundo ser igual? Não era bom? Não, não é bom. Por quê? Porque se dá certo, de repente, lá numa cidadezinha no interior, não é porque deu certo lá que vai dar certo em outra. Não. Cada escola tem a sua especificidade local, tem as suas características regionais, sua economia. Cada escola pode adotar a sua concepção de aprendizagem para que assim possa atuar onde ela melhor lhe entende. Claro, claro que não é de qualquer maneira, não é uma pessoa que decide, a escola toda se reúne para decidir a sua metodologia. Ok? Bacana? Mas o inciso 3 não fala só isso, tá? O inciso 3 fala de duas coisas. Primeiro, no Brasil é permitido ter um pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência. Coexistência de instituições públicas e privadas. Olha, então, no Brasil existe escola. No Brasil é permitido ter escola. Escola pública e escola privada, escola particular. Escola pública você entende, você conhece, você sabe o que é, eu não vou explicar. Você falou escola pública, você já tem na sua cabeça, sabe como é dentro, sabe o cheiro, sabe, já tocou, já sentiu, você sabe o que é escola pública. Agora, instituição privada são as escolas assim entendidas, aquelas que possuem o dono, aquelas que possuem um conjunto de donos ou um conjunto de acionistas, um conjunto de patrões e exploram comercialmente a educação, ok? Então nós temos no Brasil é permitida a coexistência. Tanto de escolas públicas quanto de privadas. É isso que está aí no verso 3. Eu vou avançar, mais um. O próximo inciso 4. Olha que legal. Gratuidade. Palavra principal do inciso 4 na Constituição Federal, que fala dos princípios da educação, é sobre a gratuidade. Você que é brasileiro tem direito ao ensino público gratuito, tá? Aqui fala, logicamente, ensino público em estabelecimentos oficiais. Eu esqueci de falar, logicamente, de estar dizendo aqui, em estabelecimentos oficiais. Você tem direito a uma educação básica, obrigatória e gratuita, tá bom? Tem regrinha sobre isso? Tem regrinha sobre isso, mas lá na LDB isso fica para uma outra aula. Agora vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu vou mudar a tela aqui. Adriano, a minha escola, a escola do meu filho é pública, mas eles cobram lá pincel, apagador, o pai tem que dar, tem que comprar e dar. Pode isso? Opa, a escola é pública e gratuita, tá? Não é para você ficar pagando, você não. Se você quiser uma gratuidade, se você quiser ajudar, mas isso dá uma confusão, tá? Muito cuidado com isso aí, você não pode ficar fazendo essas coisas não. Por quê? Porque ele está dizendo que o ensino público em estabelecimentos oficiais, ele é gratuito, ok? Bacana, vou voltar então aqui à tela, só um pequeno parênteses que as pessoas me perguntam muito. Inciso 5, o 5 é um V, né? O 5, inciso 5. Valorização de quem? Dos professores, olha, profissionais de educação. O inciso 5 fala sobre você e eu, fala sobre os professores. E fala o quê? Valorização dos professores. Eu vou ler, acompanha comigo. Inciso 5. Valorização dos profissionais de educação escolar garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Olha aqui para mim, que legal, a Constituição Federal, lá nos princípios, resolveu fazer o seguinte. Vamos colocar como princípio
o fato da valorização do professor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você se sente valorizado? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Como é que se valoriza alguém? Como é que se valoriza alguém? Eu vou dar a resposta mais clara. É com dinheiro. Concorda comigo? Ah, vou te dar 3 tapinhas na costa e te dar parabéns. Não. A valorização é em dinheiro. Lógica, vou dar flores para valorizar o professor? Também não. É bom, ajuda, a gente não recusa, né? Eu estou aqui no meu trabalho, ganhei aqui a xícara, sou concurseiro, olha só que maravilha, né? Beba aqui minha água, tá aqui para hidratar essa garganta. Eu fico feliz? Fico feliz. Mas a Constituição Federal já diz como é que vai ser essa valorização. Olha comigo a leitura. Valorização dos profissionais de educação escolar. Garantidos, deixa eu apagar aqui, só para ficar mais claro. Valorização dos profissionais de educação escolar garantidos na forma de lei. Planos de carreira. Plano de carreira com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos aos das redes públicas. Plano de carreira. Adriano, está dizendo que a instituição de ensino tem que ter planos de cargos e carreiras e salários? Sim, tem que ter a progressão. Você entra no nível, passa-se um tempo, em determinado tempo, você avança para outro nível, o salário aumenta. Ah, eu tive uma pós-graduação, também uma progressão. Ah, tive mestrado, também, um doutorado também. Ah, eu tenho 15 anos de educação e ao longo desse período você vai subindo degraus. O nome disso é plano de cargos e carreiras e salários. E, uma boa notícia, é obrigatório. Ou seja, todas as escolas da rede municipal, todas as escolas das redes estaduais, você, se é professor do município, ou você que é professor do estado, ou você que é professor da rede federal de educação, você vai saber que existe plano de cargos e carreiras e salários. Não é porque o gestor é legal. Tá? Ah, o prefeito é bonzinho porque ele deu um plano de cargos. Não é porque ele é bonzinho, ele é obrigado a dar. Ok? Bacana? Vou voltar então aqui. Inciso 5, valorização dos profissionais da educação. Palavra principal aí, professores, profissionais da educação. Inciso 6, fala sobre gestão. Olha o gestor aqui. Palavra-chave, gestão democrática do ensino público. Nas escolas públicas é obrigatório o tipo de gestão chamado gestão democrática. Bacana? Olha a questão de prova. Já estou prevendo questão de prova, hein? Olha só. Às vezes eu tenho isso. Às vezes o sol se alinha com as estrelas e vem na minha mente. Já estou sentindo uma questão de prova aí. Estou sentindo. Vai vir assim a questão. Olha aí, olha, a questão vem assim. É correto afirmar que a gestão pública brasileira é a gestão autocrática. Certo ou errado? Errado. É correto afirmar que a gestão pública brasileira das escolas, a gestão tem que ser aquela gestão de eleição. Também está errado. A gestão escolar aqui é gestão democrática. Gestão democrática, você vai se lembrar do projeto político pedagógico, o famoso PPP, né? Aí você vai se lembrar que a sua escola tem o PPP e que a sua escola, o diretor toma as decisões em comunidade, conselhos de classe, conselho escolar, tem associação de pais e mestres, ou seja, a escola é gerida de forma democrática, ok? O termo correto é gestão democrática. Bacana? Adriano, vira aqui para mim. Adriano, e as escolas particulares? Elas são obrigadas a ter gestão democrática? A resposta é não. Não. Quando se trata de escolas privadas, escolas particulares, aí sim pode ter a figura, a questão técnico-científica, tem ali o gestor, a pessoa responsável por aquilo. Se você, assim como eu, já trabalhou em escolas particulares ou trabalha em escola particular, nada contra a escola particular de maneira alguma, nada contra isso. Na escola particular é a frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sei que você já ouviu essa, tá?
Por quê? Porque a figura da gestão é centralizada em uma pessoa. O gestor na escola particular é centralizado, é ele que manda. Mas na escola pública não é isso. A escola pública é gestão democrática, participativa, ok? Bacana? Outro dia, outra aula, a gente fala sobre a gestão democrática. E se você já quiser ler sobre isso, a gestão democrática está prevista na LDB, no artigo 14. Vai estar lá falando sobre as responsabilidades da gestão no ensino público e vai falar da gestão democrática e vai dizer que é obrigatório o PPP. Por que o PPP? O PPP institui a gestão democrática, ele formaliza, ele concretiza a gestão democrática. Dado o recado, no futuro, quando voltarmos aqui, você já estar por dentro disso, ok? Inciso 7, eu estou aqui ó, no último inciso 7, um V com 2 pauzinhos. Garantia de padrão de qualidade. Eita nós! Adriano, a população tem direito à escola pública e gratuita de qualidade? Sim. Padrão FIFA. Olha aí. A legislação já institui que a escola tem que ter um padrão de qualidade, tá? Adriano, me dá um exemplo disso. Você já comprou um capacete que estava escrito lá padrão INEP? Você sabe que quando tem esse selo do INEP, do Inmetro, eu troquei a palavra aqui, tá, calma. Aquele I do Inmetro certifica que aquele capacete tem qualidade. E aí numa batida, aquele capacete é certificado que ele vai resistir. Agora imagina um capacete vindo aí de um quintal de uma casa, um capacete que fuja das especificações técnicas, ou seja, não tem padrão de qualidade. Numa batida ele vai se quebrar, você que estiver usando vai estar sujeito, né? Você compra o capacete em um determinado país e lá vai falar, você pergunta, esse capacete é bom? Ele te responde, la garantia soy yo. La garantia soy yo. Vai você, vou comprar, é baratinho, você compra e na hora que ele for ser usado, você vê que ele não tem garantia, não tem padrão de qualidade. É justamente isso. Olha só o que fala aqui. A garantia, a escola tem que ter um padrão de qualidade. Adriano, a Constituição Federal vai falar desse padrão? Não vai citar, mas vai vir outra lei que vai dizer o que a escola tem que fazer, o mínimo, como tem que ser a relação professor-aluno para ter padrão de qualidade. Vai dizer que a escola tem que ter uma rampa no início, obrigatoriamente por causa dos cadeirantes. Isso é padrão de qualidade. Ou seja, outras leis virão para definir padrão de qualidade. Nesse princípio já fica definido isso. Ficou claro para você? Eu vou avançar, né? Finalizando nesse slide, o inciso 8. Piso salarial, professores nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos da lei federal. Meus amados, houve uma emenda constitucional em 2006, isso não existia antes. Em 2006, criaram-se uma emenda constitucional, uma emenda constitucional de número 2006, que instituiu, aumentou os princípios da educação na Constituição Federal e adicionou o 8. E o que o 8 fala, Adriano? Fala que é obrigado agora a ter um piso salarial, um salário mínimo, uma base de salário mínimo dos professores. Adriano, está me dizendo que os professores têm salário mínimo? Tem. Nenhum professor pode estar abaixo desse salário mínimo. Nenhum professor pode estar abaixo do salário mínimo. Então, segundo essa emenda constitucional e uma outra lei que viria a ser a anterior, uma lei vinha assim dizendo, olha, o mínimo é tanto. Aí vem o ano seguinte, aumentou tanto. Aí vem o outro ano, aumentou tanto. A cada ano que passa, aumenta o salário dos professores para que o professor possa também ser valorizado, mas também para que as prefeituras não paguem pouco para ele. Ah, não tenho dinheiro, vou pagar pouquinho. Não, ele tem que pagar aquele mínimo. Recentemente, isso aumentou um valor aí
e aí todo ano vai aumentando. E é lógico que a população agradece. Aí você vira para mim, Adriano, eu nunca ouvi falar sobre isso. Está dizendo que existe um piso salarial mínimo dos professores? Sim, mas muitas vezes as prefeituras e os governos estaduais pagam acima desse salário. Pagam ali acima. O mínimo está lá para ser cumprido, mas eles pagam a mais. Então, talvez por isso você não tenha ouvido falar, mas imagina que governo do estado de... vou ver aqui, governo do estado de São Paulo. Aí eles olham assim e falam, nossa, são muitos professores, eu não consigo pagar tudo isso. O governo federal, ele dá uma parte, vai lá e vai instituir o Fundeb, que vai ajudar os governos dos municípios a cumprir essa meta de piso salarial dos professores. Agora, vem aqui comigo rapidinho. Enquanto o professor briga pelo piso, lá em Brasília eles estão brigando pelo teto. Olha, sentiu a diferença? Lá em Brasília eles brigam pelo teto e o professor briga pelo piso. Olha a diferença, é só pra gente chorar junto, tá? Porque lá em Brasília os juízes querem receber acima do teto permitido, eles estão brigando pelo teto e os professores estão brigando pelo piso. Olha a diferença, mas não vamos chorar abraçados agora, a gente chora em outro momento. Vamos voltar aqui para a aula. Acompanha comigo o parágrafo único. O parágrafo ele tem um símbolo, tá? É um S em cima de outro S, tá? Aqui é parágrafo único. Esse símbolo você vai ver em algum momento. Mas aqui, depois do caput do título, depois dos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nesse momento aparece um parágrafo único. Vamos lê-lo agora aqui também, para você não ficar devendo nada. Parágrafo único ainda sobre os princípios. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação. É qualquer pessoa que pode ser considerado profissional da educação? Não. Você concorda comigo que existe um momento que vai ter que definir, olha, quem é professor, quem é pedagogo, quem é diretor, quem é secretário, quem está lá o apoio, quem é o profissional da educação? Quem vai estar dentro dessa categoria? Você concorda comigo que precisa vir uma legislação, e aqui ele fala o seguinte, ó, a lei disporá, no futuro, sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação do prazo de elaboração ou adequação dos seus planos de carreira no âmbito da União, aqui é importante, estados, Distrito Federal e municípios. Como assim, Adriano? Ele está dizendo para nós que existe a União, existe os estados e existe os municípios. Existe os municípios. É claro que dentro dos estados eu vou colocar DF porque é um estado anômalo. Então, a União pode ter escola? Pode, a Rede Federal de Educação. Os estados podem ter escola? Podem, a Rede Estadual de Educação. E os municípios podem ter escola? Devem, a Rede Municipal de Educação. O seu concurso é para o estado? Então é a rede estadual. O seu concurso é para o município? Então é a rede municipal. Mas sabe o que é interessante nisso tudo aí? Que cada um aqui tem a sua responsabilidade. Cada uma entidade dessa tem o seu dever. O seu dever. Então, eu me despeço de vocês dizendo que batemos aqui princípios constitucionais, mas na sequência vai vir os deveres da União, os deveres dos estados, os deveres dos municípios. Já na sequência nós vamos ver isso, logicamente, vamos ver questões de prova também. Mas saiba, vou voltar aqui à tela principal para mim, voltando aqui, saiba que os princípios são importantes, vimos de um por um, vimos ali o que significa cada um, agora cabe a você ler, reler, para você fixar bem, e se houver alguma mudança ali, alterou algum trecho, você perceber esse erro, você perceber que a resposta está tentando te induzir a errar,
e nas próximas aulas nós vamos ver agora os deveres. Deveres da União, dever do Estado, dever do município, o poder público é obrigado a fazer o quê? A partir, então, da próxima aula e vamos de questões de prova, tá bom? Vejo vocês, então, na próxima aula. Um forte abraço e valeu!